Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Jesus estava saindo da Galileia, Jesus estava saindo da sua região, da Galileia, ali da Judeia, do lugar onde ele exerceu maior parte do seu ministério. Jesus estava deliberadamente saindo dali com os seus discípulos e indo para os lados de Tiro e Sidom. Em uma das batalhas no Velho Testamento, em que, só para você se contextualizar, em uma das batalhas do Velho Testamento, em que Israel foi derrotado, o rei de Tiro exultou, se alegrou, celebrou a vitória contra Israel. Não era o rei de Tiro que estava guerreando contra Israel, mas ele celebrou essa vitória. Então, só para vocês perceberem o contexto, a situação. Jesus em Marcos, no mesmo texto em Marcos capítulo 7, nós não vamos abrir, mas o mesmo texto em Marcos diz que Jesus foi deliberadamente com seus discípulos para as regiões de Tiro e Sidom e queria que ninguém soubesse. A impressão que a gente tem quando a gente lê Marcos é que Jesus queria um tempo só com seus discípulos. Um tempo talvez para ensinar, um tempo talvez até para descansar, porque não havia tempo para descansar, a multidão não deixava. Jesus, para orar, ele tinha que se ausentar, ele tinha que sair do meio da multidão. Ele orava às madrugadas, às noites, porque durante o dia não tinha tempo para orar. Então ele sai deliberadamente e vai para as regiões de Tiro e Sidom. Lá em Marcos diz, mas ele não conseguiu se ocultar. Por quê? Então a gente lê aqui, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Marcos usa a expressão a minha filhinha. A minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Marcos também diz que a mulher ouviu falar de Jesus. Ela tinha ouvido falar de Jesus. Talvez essa mulher tenha ouvido falar daquela situação em que um pai trouxe o filho, que o demônio, não é, jogava o menino na água, jogava o menino no fogo, e ninguém podia curar aquele menino, e aquele menino estava indo já à morte. E Jesus, com uma palavra, curou o menino, entregou o menino para o pai. Talvez ela tenha ouvido falar disso, e ela sofrendo lá com a sua filhinha, com a sua querida filha lá, e pais, mães, e a pastora Carminha, avô e avó é pior, né? Não, porque a gente faz tudo por filho, por neto, a gente faz tudo. E tem muita tia que é mãe, viu? Que tem o sentimento de mãe, faz tudo pelos sobrinhos também. Então, essa mulher me fala algumas coisas. Em primeiro lugar, não era comum que mulheres assumissem a frente para fazer as coisas, não nessa época, e especialmente fora de Israel.
Em Israel, as mulheres ainda tinham alguma força, alguma voz, alguma autonomia. A gente vê Débora, a gente vê Sara, a gente vê Esther, não é? As mulheres em Israel eram valorizadas, sim, mas fora de Israel não. E aqui está fora de Israel. Então não era comum que uma mulher tomasse a frente e viesse buscar ajuda. Você vê aí nos evangelhos muitos homens, e aí os pais aqui, sacerdotes da família, tem muita força quando você assume a autoridade da sua casa e busca ajuda diante de Deus. Tem muitos homens, centurião, chefe de sinagoga, que vieram buscar Jesus por causa dos filhos que estavam doentes. Mas essa aqui é a única mulher. Não sei qual era a situação dela, talvez separada, sozinha, viúva, abandonada, por aí. Bom, ouviu falar de Jesus e veio, enfrentou a sua própria situação social. E eu quero falar com você que está aí em casa. É muito bom a gente estar protegido dentro de casa. E se você faz parte do grupo de risco, não deve sair não. Deve continuar na sua casa sim. Mas se você está se acostumando a uma zona de conforto e recebendo as coisas só em casa, pense na situação dessa mulher que saiu da sua casa, que enfrentou o preconceito, que enfrentou a sua própria situação social, porque ouviu e precisou de ajuda. Porque ouviu e precisou de ajuda. Quem aqui precisa da ajuda de Deus? Por favor, levante a sua mão. Você que está na sua casa precisa da ajuda de Deus. Quem aqui precisa de um milagre? Eu vi o testemunho do nosso querido irmão ali, Luciano, né? Aqui, um testemunho maravilhoso. Quem precisa de um milagre? Não é que você sabe assim, se Deus não me ajudar, não vai sair. Não dá. Você precisa? Pois bem, vamos pensar no exemplo dessa mulher. Ela enfrentou dificuldades, ela enfrentou preconceito, ela enfrentou limitação, ela enfrentou problema socioeconômico, ela enfrentou, seja lá o que for, cananeia, cão, e foi atrás do Senhor Jesus Cristo, porque ouviu e creu. Repete comigo assim, fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Primeiro aspecto da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Alguém aqui tem dúvida de que essa mãe era uma mãe dedicada? Você tem dúvida disso? Se ela não fosse uma mãe dedicada, muitas outras crianças ou jovens na época estavam doentes, estavam endemoniados. E me perdoe, sabe? Olha, vocês que vieram aqui, e apresentaram as criancinhas, deixa eu falar uma coisa para vocês: educar filho não é fácil não. Educar filho exige de nós. Uma criança precisa ser guiada, dirigida no caminho em que deve andar. Isso demanda esforço. Não é aquele negócio, deixa a vida me levar.
Não, a vida não vai levar meu filho para lugar nenhum, não. Eu é que vou levar meu filho para a casa de Deus, aos pés do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Não deixa a vida levar para lugar nenhum, não. Levanta a sua mão e fala assim: em nome de Jesus, os meus filhos são guiados ao Senhor Jesus Cristo. Então, você tem dúvida de que essa mulher era uma mulher, uma mãe prestimosa, uma mãe que amava a sua filha. Ela amava a sua filha. No entanto, esta história me mostra que amor só não é suficiente. Essa história me mostra que tentar fazer as coisas certas apenas não é suficiente. Por quê? Porque lidamos neste mundo com forças espirituais do mal. É isso que diz a palavra de Deus. Nós lidamos nessa terra com forças espirituais do mal. E eu quero que você abra sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui, isso, Marcos capítulo 3, versículo 27. Marcos capítulo 3, antes, nós vamos lá para Efésios, vai para Efésios, antes de Marcos. Efésios capítulo 6 de Efésios 6, versículo 12, Efésios 6, 12. Olha só o que diz a palavra de Deus aí. Vamos ler o versículo 11 e 12. Todos nós aqui que somos pais, mães, tios, avós e crianças abençoadas. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu falei domingo passado, o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, mas nós não estamos no maligno, nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos em Cristo Jesus. Então existe sim forças espirituais do mal neste mundo. Existem sim forças malignas neste mundo. O nosso querido irmão aqui, que deu o testemunho aqui do Dr. Fernando e do seu sogro, não é? Você reconheceu que mesmo você sendo médico e sabendo, você reconheceu como um ataque maligno na família. A pandemia vindo e a pessoa sendo infectada como um ataque maligno na família. Então, este versículo que está aqui diz para você o seguinte: além da batalha natural, além da batalha do dia a dia, você levanta, você tem que trabalhar, você tem que viver, não é verdade? Você tem que comprar as coisas, tem que suprir a sua casa. Além desta batalha, existe uma batalha invisível, que você está inserido nela e muitas vezes não percebe.
Existe uma batalha que não se batalha com o muque aqui, ó. Existe uma batalha que não se batalha com revólver, com arma de fogo, com arma branca, né? Faca, alguma coisa por aí. Existe uma batalha espiritual que eu batalho espiritualmente. Agora sim, você vai para Marcos capítulo 3, versículo 27. Vamos pegar o contexto? Versículo 22, eu vou contar para você. Versículo 22, Jesus é acusado, ele está sendo acusado ali pelos escribas, pelos fariseus, de expulsar demônio por Belzebu. Então Jesus foi acusado disso. Pelo maioral dos demônios é que ele expulsa demônios. Aí Jesus tece uma defesa, não é? Jesus vai falar. Então ele fala aqui, ó, no versículo 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não subsistirá. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Versículo 27, é aqui que eu queria chegar. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, só então lhe saqueará a casa. Jesus está dando um exemplo de roubo de residência, roubo da residência do valente. Quem é o valente aqui? O diabo. O diabo é o valente. Quem é a casa? O mundo, essa terra. Lembra que o diabo virou para Jesus e falou assim: tudo me foi entregue, eu dou a ti se prostrar me adorares. Quem entregou para ele? O homem, o ser humano. O mundo jaz no maligno. O mundo é a casa. Quem são os bens? Os bens são as pessoas que o diabo tem acorrentado. Os bens são as pessoas que o diabo tem amarrado. Os bens são os seus queridos, que você tem orado por eles dia e noite, mas ainda não viu eles convertidos aos pés do Senhor. Esses são os bens. Mas sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Eu me levantei, eu sou mais forte do que o valente, eu sou mais valente do que o valente, e eu amarrei o valente. Portanto, não, aplauda o Senhor. Portanto, quando você se levantar para orar por alguém que você ame e que ainda está preso por engano do diabo, ainda está preso por coração endurecido. Tem gente que tem coração endurecido. Quando você se levantar para orar, lembre-se em nome de Jesus, o diabo já está vencido, já está amarrado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Levanta a sua mão e fala assim comigo: está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. O diabo anda em derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Rugindo como? Mas ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é o meu Senhor Jesus Cristo.
Foi isso que aquela mulher percebeu. Eu estou nessa batalha espiritual pela minha filha. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só tu podes libertar a minha filha. Quem aqui está orando por alguém que você ama e está preso ainda por situações, por coração endurecido, por engano do diabo? Fica de pé, você que está orando por alguém assim, você quer ver essa pessoa convertida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã. Olha, Jesus já amarrou o espírito maligno que prende a pessoa que você ama. Jesus já amarrou. A nossa batalha é trazer esta vitória de Jesus para os nossos dias. Levanta a sua mão, eu quero te incentivar. Agora fala o nome dessa pessoa. Coloca essa pessoa diante de Deus. Com fé, diga: Senhor, eu vou ver este querido servindo ao Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor já venceu. Diga isso, minha irmã, diga isso, meu irmão, com fé. Jesus já amarrou, já venceu o diabo. Ele é o mais valente. Ninguém pode prender a vida das pessoas. Jesus Cristo venceu. Vamos voltar para a história da mulher. Está lá em Mateus 15, 21. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu vou começar no versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23, ele porém não lhe respondeu palavra. Isso aqui dói no meu coração. Quando eu penso aqui, ele porém não lhe respondeu palavra. Dói. Quem aqui tem a experiência de ter orado e não ouviu a voz de Deus? Orado e não viu uma resposta de Deus? Dói ou não dói? Dói. A gente questiona muita coisa. Quando a gente ora por determinada coisa e ainda não ouviu a voz de Deus. Aconteceu com ela. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Isso aqui é uma figura de intercessão. É o que nós fazemos aqui, quando oramos pelas pessoas. É chegar para Jesus e falar assim: atende, porque ela está clamando. Quando você estiver orando aqui no altar, olha para a pessoa que está do seu lado, assim, ou do outro lado, e fala assim: Jesus, atende ele também. Atende ela também. Isso é intercessão. Os discípulos intercederam por ela. Jesus virou para os discípulos, versículo 24, falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Nada. Nenhuma resposta para ela. Nada. Enquanto Jesus estava falando para os discípulos, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel, a mulher chega e adora. Ela aproveitou o momentinho de Jesus falando com os discípulos, chegou e ajoelhou nos pés dele. Fé que não desiste. Fala assim comigo: fé que não desiste. Fala de novo, levanta a sua mão, fala assim: fé que não desiste. É isso.
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ela chegou e de joelho aos pés de Jesus. Jesus, tem misericórdia. Ela disse: Senhor, socorre-me, tem misericórdia. Então Jesus virou para ela, agora ele virou para ela e falou assim: não é bom tomar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Nada de positivo para ela ainda, nada. Não é bom pegar o pão dos filhos, jogar aos cachorrinhos. Você sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que muitas vezes na nossa batalha em favor de outras pessoas, na nossa batalha espiritual, a resposta não vem rápido. É isso que Jesus está mostrando aqui. A resposta não vai vir rápido. É uma batalha espiritual. Você acha que o valente lá que Jesus falou, que já entrou e já amarrou, mas ele tem os seus ardis, os seus enganos para prender as pessoas. Sabe aquele negócio dos porcos lá? Lembra? Que o capeta virou e falou assim: deixa eu entrar nos porcos. E Jesus fez assim, não é? E ele foi e entrou, e a Bíblia diz que destruíram 2.000 porcos. E aquilo ali é obra maligna, é o diabo falando: eu vou embora, mas eu levo tudo que eu puder. Você acha que o diabo não está batalhando? Ele sabe que o final dele é o inferno, mas ele quer levar tudo que ele puder. Mas você vai aí, irmão Belinda, é isso aí. Levanta o dedo e faz assim: ó, aqui não, diabo, em nome de Jesus. O sangue de Jesus cobre a minha vida e a minha casa. Vamos fazer isso de novo? Levanta a sua mão e fala: aqui não, diabo. O sangue de Jesus cobre a minha vida, a minha família, a minha casa. Não vai levar uma unha. Não vai levar uma unha. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, você que se levantou aqui e levantou a sua mão, porque você tem queridos que ainda estão presos e você quer ver a libertação deles. Lembra disso aqui. A resposta não vem rápido, mas a resposta é certa, em nome de Jesus. Quando eu penso nisso, não é? A mulher, no versículo 27, ela dá uma resposta que eu acho que tinha que ser estudada em compêndio de psicologia. Que essa resposta dessa mulher aqui, o Espírito Santo estava muito nela, só através do Espírito Santo. Ela virou e falou, versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos. Você sabe o que ela estava dizendo em parábolas? Eu sei que o Senhor veio para Israel. Eu sei que o Senhor é o Messias prometido de Israel. E eu sei que eu não faço parte agora. O Senhor precisa morrer primeiro. Olha só, ela não sabia nada disso, gente. Ela não sabia nada disso. Foi o Espírito Santo nela que colocou as palavras certas. O Espírito Santo vai colocar as palavras certas para você interceder diante de Deus na sua boca. O Espírito Santo vai colocar as palavras certas na sua boca. E Jesus vira para ela e fala assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé.